Pessoal, vou estar lendo as atividades para vocês terem noção de como resolver os exercícios dessa atividade de recuperação e aprofundamento. São conteúdos que nós já vimos, então se precisar dar uma voltada nas atividades anteriores, tá? Em primeiro lugar, então vamos lá, primeira questão. Em uma solução saturada de nitrato de potássio, constituída, além do sal, por 100 gramas de água, está a temperatura de 70 graus Celsius. Essa solução é resfriada a 40 graus Celsius, ocorrendo a precipitação de parte do sal dissolvido. Aí ele pede para eu calcular a massa de sal que precipitou e a massa de sal que ainda permaneceu em solução. E ele me dá um gráfico para eu retirar essa solubilidade. Quanto que essa quantidade de água vai conseguir dissolver desse sal? Notem o seguinte, que ele fala assim, ó. No exercício, ele fala que eu tenho 100 gramas de água. E observem que o meu gráfico também está em 100 gramas de água. Então, isso facilita muito a minha vida. Aí ele fala que a temperatura inicial aí da minha solução é de 70 graus Celsius e ele vai ser resfriado até 40. Então, quer dizer, tudo que está além que a 40 graus Celsius vai conseguir dissolver, vai cair tudo para o fundo em forma de precipitado, que é aquela quantidade de sal que não foi dissolvida, tá? Então, ele quer a massa que precipita e que permanece em solução. São exercícios que vocês já fizeram. Lembrando, como que eu acho isso? Eu vou ter que achar a minha temperatura, chegar até o ponto aí que é da minha curva, e depois eu vou pegar uma reta e chegar até a quantidade da minha solubilidade, que aí eu vou achar as gramas desse meu sal aí em questão para eu poder saber. Então, se eu não consigo imprimir, tenta dar um print, joga no Paint ou aumenta e amplia, coloca uma régua para vocês terem uma noção do valor, para essa reta não ficar torta, porque se essa reta ficar torta, vai complicar na hora de calcular o meu problema, tá? Meu segundo exercício também vai estar falando de solubilidade. Então, ele fala assim, que eu tenho 4 tubos contendo 20 ml de água em cada um desses tubos, tá? E todos estão a 20 graus Celsius. Isso facilita muito. Então, aí foi colocado nesses tubos o dicromato de potássio, nas quantidades que está indicado aí na tabela. Então, no tubo A foi 1, tubo B 3, tubo C 5, tubo D 7. E ele fala para mim que a solubilidade do dicromato de potássio é de 12,5 gramas a cada 100 ml. E depois eu preciso descobrir, coloquei, agitei aí a quantidade em cada tubo, né, o sal. Quero saber em quais tubos eu vou apresentar duas fases. O que seria isso? Uma parte do sal dissolvida nesses 20 ml de água e aquele sal que não foi dissolvido, que fica no fundo, que a gente chama de precipitado ou fase sólida. Mesma coisa, eu já tenho aí já o valor, então eu vou ter que descobrir em 20 ml quanto eu consigo dissolver, para saber em quais tubos eu vou ter essa fase sólida. Lembrando que ele vai me dar o valor assim, o máximo que ele consegue dissolver. Tudo que ultrapassar o valor que eu descobri vai ser a parte sólida, tá? Exercício 3. Também me dá, aí tá falando agora de concentração, que a gente também já estudou. Primeira coisa, olha só, ele me dá mol por litro, então eu vou ter que lembrar minha concentração aí, e que concentração que eu estou trabalhando, que é a concentração lá que vai envolver a minha massa da minha substância
a massa molar dela vezes o volume. E esse volume precisa estar em litros. Então, lembrando que a massa é em gramas, o meu volume é em litros, a minha massa molar, desculpa aqui, é gramas por mol, e a minha concentração é mol por litro, tá? O que a gente vai fazer? A massa molar a gente já estudou lá no primeiro ano. A gente vai pegar a fórmula, achar o peso dela. Eu dei as massas molares de cada elemento da fórmula, tá? Se alguém tiver dúvida, me avisa que aí depois eu mostro como que se monta isso. Então, vamos ler o exercício. Ele fala assim: o permanganato de potássio pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras e feridas de um modo geral. Qual é a massa de permanganato de potássio em gramas necessário para preparar 500 ml de solução de 0,02 mol por litro, utilizada para este fim? Então, eu tenho aí volume, eu tenho já a concentração da minha solução, que é aqui o 0,02, e tenho as minhas massas moleculares para achar a massa molar do permanganato de potássio. Calculando isso, eu jogo na minha fórmula e encontro qual é a minha massa necessária para fazer essa solução. Exercício 4 também está trabalhando com concentração. Como eu sei, olha só que é uma concentração diferente. É gramas por litro. Então, vamos lá. Pessoas intolerantes à lactose podem apresentar sintomas como dores abdominais, diarreia, gases e outros desconfortos após consumir leite, seus derivados ou alimento que contém lactose. Entretanto, a maioria dos adultos com esse tipo de intolerância pode ingerir até 12 gramas de lactose por dia, sem apresentar sintomas. Aí, certa marca de leite com baixo teor de lactose contém no rótulo a informação que a cada copo de 200 ml há 0,8 gramas de lactose. Aí, com base nessas informações, ele vai pedir para eu calcular a concentração da lactose nessa devida marca de leite e quanto que essa pessoa pode beber de leite sem ter nenhum sintoma. Então, ó, como eu estou trabalhando com a concentração gramas por litro, a minha formulinha muda, tá? Então, a minha formulinha é a concentração, que é a massa dividido pelo volume. Qual é a minha massa? Minha massa tem que estar em gramas. O meu volume em litros, minha concentração vai ser gramas por litro, tá? Alguns dados importantes, olha só. Eu sei que a pessoa pode ingerir até 12 gramas de lactose por dia, que eu tenho um copo de 200 ml, em cada copo de 200 ml eu tenho 8 gramas de lactose. Então, ele pede para eu calcular a concentração em gramas por litro no leite e depois o volume máximo de leite que a pessoa pode ingerir dessa marca, tá? Sem ter nenhum sintoma. Pensem um pouquinho, tentem achar aí como que calcula, tá, pessoal? Exercício 5 também está trabalhando concentração. Ele fala assim: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece se eu adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, aquela
a parte maior que eu tenho em uma solução sempre vai ser chamado solvente. Normalmente, meu solvente sempre vai ser a água. O soluto vai ser o sal em questão que a gente sempre trabalha ou alguns outros produtos que eu posso adicionar. Aí lá vem a pergunta. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 6,84 gramas de sacarose. Sacarose é o açúcar, tá? Ele já cita para mim que a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro da sacarose nesse cafezinho? Então, ó, alguns dados importantes. Gramas de sacarose, isso daí é massa. Na hora que ele já passa para mim a massa molar, ó, eu já sei que eu vou ter que calcular minha concentração em mol por litro. E o meu volume também já tá aí, ó, que é 50 ml do líquido. Então, mostrando novamente qual é a fórmula que eu vou calcular. É aquela fórmula que a concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume, tá? Não se esqueça. E o último exercício, para vocês pensarem aí, ele fala assim: após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continham 58 miligramas de aspartame. Qual é a concentração do aspartame no suco preparado? Vamos lá. Eu também tenho. Observem que todas as minhas respostas estão em gramas por litro. Então, é aquela minha formulinha da concentração mais simples, que é a concentração é a massa dividido pelo volume. Daí não tem segredo. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho volume e tenho massa. Lembrando que a minha massa precisa estar em gramas. O que eu vou ter que fazer? Conversão de unidades. É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês na hora de calcular. Depois a gente pode conversar de como que se resolve esses probleminhas, tá? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar que a gente faz um vídeo, prepara uma videoaula, mando áudio, o que for para facilitar para vocês. Espero ter ajudado. Até mais.